Você já se perguntou por que tantas promessas parecem esquecidas pelo tempo? Já pensou se a sua vida, assim como a história das antigas tribos de Israel, carrega marcas de lutas, perdas e até momentos em que tudo pareceu se desfazer? O que poucos sabem é que a Bíblia revela que nada está realmente perdido. Mesmo aquilo que o mundo chama de esquecido, Deus preserva para cumprir no tempo certo. Neste vídeo, você vai descobrir o destino misterioso das 12 tribos de Israel, entender por que algumas desapareceram da história e, principalmente, como essa revelação aponta para a fidelidade de Deus em restaurar o que foi quebrado. Fique até o final, porque essa jornada não fala apenas de um povo do passado, mas pode transformar a forma como você enxerga o seu presente e o futuro que Deus preparou para você. Há muitos séculos, em uma terra marcada por templos pagãos e estátuas silenciosas de pedra, uma voz diferente se fez ouvir. Essa voz não veio de ídolos moldados por mãos humanas, mas do Deus vivo, que chama as coisas que não existem como se já fossem. Em Ur dos Caldeus, um homem chamado Abrão ouviu esse chamado. Ele não recebeu mapas, nem garantias visíveis, apenas uma ordem e uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo parecia improvável. Abrão já era idoso, sua esposa, Sara, era estéril, e o futuro parecia selado pelo limite humano. No entanto, esse chamado não dependia da força de um homem, mas da fidelidade de Deus. Assim começou a jornada de fé que se tornaria o fundamento de uma história maior que reinos e impérios. O destino das tribos de Israel, que séculos depois surgiriam, estava sendo plantado naquele instante em uma promessa que atravessaria gerações. A promessa feita em Ur dos Caldeus não se perdeu no tempo. Contra todas as probabilidades, Deus concedeu a Abraão um filho, Isaque, nascido quando a esperança humana já havia se extinguido. Ele foi chamado de Filho da Promessa, herdeiro da aliança eterna. Isaque cresceu carregando em si o peso de uma linhagem escolhida, e dele nasceram Esaú e Jacó. Mas não seria o primogênito quem daria continuidade ao plano divino. Foi Jacó, o segundo, o homem que buscou a bênção a qualquer custo, que herdaria a promessa. A vida de Jacó foi marcada por lutas e encontros sobrenaturais. Numa noite decisiva, às margens do val de Jaboque, ele lutou com um homem misterioso até o romper da aurora. Ferido, mas inabalável, declarou: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Naquele momento recebeu um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. Esse nome não era apenas um título pessoal, mas um marco profético. De Israel nasceriam 12 filhos, e deles surgiriam 12 linhagens. O que começou com a fé de Abraão, agora se tornava uma identidade coletiva, prestes a se desdobrar em uma história que mudaria o rumo das nações. Se essa revelação já está abrindo sua visão, imagine o que ainda está por vir. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a parte mais impactante dessa história ainda vai ser revelada. Do homem que agora carregava o nome de Israel, nasceriam os pilares de uma nação. Sua vida familiar, no entanto, não era simples. Jacó teve filhos de 4 mulheres diferentes: Lia, Raquel e as servas Bila e Zilpa. Essa mistura de amor, rivalidade e dor moldaria a identidade de cada tribo. Lia, a primeira esposa, deu à luz Ruben, o primogênito, seguido por Simeão, Levi e Judá. Mais tarde, ainda de Lia, nasceram Issacar e Zebulon. Raquel, a mulher amada, permaneceu estéril por muitos anos, mas finalmente gerou José e Benjamim. Bila, serva de Raquel, teve Dan e Naftali.
Já Zilpa, serva de Lia, trouxe ao mundo Gade e Aser. 12 filhos, 12 nomes, 12 destinos proféticos. Cada nascimento carregava uma história, uma súplica, uma lembrança. Os nomes refletiam as dores e esperanças de suas mães. Alguns significavam luta, outros recompensa, outros lembrança da graça de Deus. Essas crianças não seriam apenas filhos de um patriarca, tornariam-se estandartes de tribos, clãs que levariam suas identidades por gerações. Dentro dessa família marcada por rivalidades e disputas, Deus estava tecendo um plano maior. A promessa feita a Abraão começava a ganhar forma visível em 12 linhagens que atravessariam a história. Entre os 12 filhos, um se destacou de forma singular: José, primogênito de Raquel, a esposa mais amada por Jacó. Desde jovem, ele recebeu sinais de que seu destino seria diferente. Seu pai lhe deu uma túnica colorida, símbolo de honra e distinção, algo que inflamou ainda mais a inveja dos irmãos. Mas o que realmente acendeu a chama do ódio foram os sonhos proféticos que José compartilhou. Em um deles, feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. A inveja transformou-se em conspiração. Em um dia comum, José foi enviado para verificar seus irmãos no campo, mas eles tramaram contra ele. Primeiro o lançaram em uma cisterna, depois o venderam a mercadores ismaelitas que seguiam para o Egito. Ali, José passou por humilhações e injustiças. Foi comprado como escravo, prosperou sob a casa de Potifar, mas acabou acusado falsamente e lançado na prisão. Mesmo no cárcere, sua fidelidade e dom de interpretar sonhos o levaram diante de Faraó. Revelando o enigma dos 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, José foi exaltado a governador do Egito. O sonhador rejeitado tornava-se agora salvador de nações e sua história logo se entrelaçaria novamente com a de seus irmãos. O reencontro de José com seus irmãos no Egito não apenas restaurou uma família, mas também garantiu a sobrevivência do povo de Israel durante a fome. Com o tempo, Jacó desceu ao Egito com todos os seus filhos e netos. Ali, antes de sua morte, o patriarca reuniu os 12 e pronunciou palavras que ecoariam por gerações. Essas não eram meras despedidas, mas profecias sobre o caráter e o futuro de cada tribo. Rúben, o primogênito, foi descrito como instável como as águas e perdeu a primazia por ter desonrado seu pai. Simeão e Levi foram lembrados pela violência, mas de Levi nasceria a tribo sacerdotal, consagrada ao serviço de Deus. Judá recebeu a promessa do cetro. O cetro não se apartará de Judá, sinal de que dele viriam reis e, em última instância, o Messias. Zebulon foi associado às rotas marítimas, enquanto Issacar foi descrito como trabalhador, ainda que sujeito a tributos. Dan foi comparado a uma serpente, Naftali a uma gazela solta, Gade a um guerreiro e Aser a abundância. José recebeu bênçãos especiais que se estenderiam aos seus filhos Efraim e Manassés. Benjamim, por fim, foi chamado de lobo voraz. Assim, Jacó selou profeticamente o destino de cada tribo. Após a morte de Jacó e de José, os descendentes de Israel permaneceram no Egito e se multiplicaram rapidamente. O que começou como uma família de 70 pessoas tornou-se uma multidão. Mas um novo faraó se levantou, que não conhecia José e viu no crescimento dos hebreus uma ameaça. O povo escolhido passou então a viver sob opressão, forçado a trabalhos pesados e tratado como escravo. Foi nesse cenário que Deus chamou Moisés. Nascido hebreu, criado no palácio egípcio e exilado no deserto, ele encontrou o Senhor na sarça ardente. Ali ouviu: "Tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-lo." Seguiram-se as pragas.
a noite da Páscoa e a fuga apressada. Diante do Mar Vermelho, Israel parecia condenado, mas as águas se abriram e o povo atravessou a seco enquanto o exército egípcio foi destruído. No Sinai, Israel recebeu a lei, os 10 mandamentos gravados pelo próprio dedo de Deus. No deserto, cada tribo foi organizada sob seu estandarte, com posições específicas em torno do tabernáculo. A tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, sem herança de terra, pois sua porção seria o próprio Senhor. Assim, famílias se tornaram nação, moldadas pela mão divina. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, apenas uma nova geração entrou em Canaã. Moisés morreu antes de atravessar o Jordão, e o comando foi entregue a Josué, da tribo de Efraim. Sob sua liderança, o povo atravessou o rio e viu as muralhas de Jericó ruírem diante do poder de Deus. Batalhas foram travadas contra reis e cidades, até que Israel começou a tomar posse da herança prometida a Abraão séculos antes. Chegou então o momento de repartir a terra. Cada tribo recebeu sua porção. Judá ao sul, Benjamim próximo a Jerusalém, Efraim e Manassés no centro, Zebulon, Issacar, Naftali e Azer ao norte, e Ruben, Gade e meia tribo de Manassés além do Jordão. Apenas Levi não recebeu território, pois sua herança seria o serviço no tabernáculo e as ofertas do povo. Para preservar o número 12, José foi representado por seus filhos, Efraim e Manassés. Assim, o mapa de Israel foi traçado não apenas pela geografia, mas pela fidelidade de Deus. Cada tribo carregava uma identidade, uma herança e um propósito, marcando Canaã com os nomes que ecoariam por gerações. Com a terra estabelecida, Israel passou pelo período dos juízes, quando cada tribo vivia sob líderes temporários levantados por Deus. Mas o povo desejou algo diferente. Queria um rei, como as outras nações. Assim, surgiu Saul, da tribo de Benjamim, o primeiro monarca de Israel. Alto e imponente, iniciou bem, mas sua desobediência o levou à rejeição divina. Em seu lugar, Deus levantou Davi, da tribo de Judá. Pastor de ovelhas, derrotou Golias, uniu o povo e estabeleceu Jerusalém como capital. Davi expandiu fronteiras e consolidou o reino, preparando o caminho para seu filho Salomão. Sob Salomão, Israel viveu sua era de ouro. Riqueza, sabedoria e a construção do templo marcaram seu governo. Porém, com a morte de Salomão, veio a ruptura. Seu filho Roboão, insensato, oprimiu o povo com pesados tributos. 10 tribos se rebelaram e seguiram Jeroboão, da tribo de Efraim, formando o reino do norte, chamado Israel. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à casa de Davi, formando o reino do sul, chamado Judá. A divisão não foi apenas política, foi espiritual. O norte erigiu bezerros de ouro em Dan e Betel, desviando-se do culto em Jerusalém. Assim, a unidade das tribos começou a ruir, e as promessas de glória deram lugar a sementes de juízo. O reino do norte, Israel, mergulhou em idolatria e rebelião. Jeroboão, seu primeiro rei, estabeleceu bezerros de ouro em Dan e Betel, afastando o povo do templo em Jerusalém. Profetas como Elias, Eliseu, Amós e Oséias se levantaram para denunciar o pecado e chamar à restauração, mas suas vozes foram ignoradas. Altares pagãos se multiplicaram, a justiça foi corrompida e a aliança com Deus foi quebrada repetidas vezes. O juízo não tardou. No ano 722 a.C., o poderoso Império Assírio marchou contra Israel. Samaria, sua capital, foi cercada e sitiada. Após anos de resistência, a cidade caiu, e com ela o destino das 10 tribos. Homens, mulheres e crianças foram levados cativos, deportados para terras estrangeiras. Povos pagãos foram trazidos para ocupar a região, e os israelitas, remanescentes, foram misturados, perdendo gradualmente sua identidade. Essas 10 tribos não retornaram como entidades organizadas.
Sua memória se dissolveu nas culturas vizinhas, dando origem ao mistério das chamadas 10 tribos perdidas de Israel. Muitos estudiosos afirmam que foram assimiladas para sempre. Outros acreditam que remanescentes sobreviveram em lugares distantes. Seja como for, sua ausência se tornou uma das maiores questões não resolvidas da história bíblica. Apesar da queda do Reino do Norte e da dispersão das tribos, a mensagem dos profetas não foi apenas de juízo, mas também de esperança. Deus revelou a Ezequiel uma visão impressionante, um vale cheio de ossos secos. O profeta viu aqueles ossos se juntarem, receberem nervos, carne e, por fim, o sopro da vida. Então o Senhor explicou: esses ossos são toda a casa de Israel. Era um sinal de que, mesmo disperso e aparentemente morto, o povo seria restaurado. Em outra ocasião, Ezequiel recebeu a ordem de tomar 2 varas, uma com o nome de Judá e outra com o nome de José, representando Efraim e as tribos do norte. Quando as uniu, elas se tornaram uma só em sua mão, simbolizando a promessa divina de que o que foi dividido um dia seria reunido. Assim, no meio da dor do exílio e da perda, brilhou a esperança da restauração. As tribos dispersas não estavam esquecidas. Deus havia inscrito seu nome na eternidade. O destino de Israel não terminaria no cativeiro, mas seguiria para um reencontro profético ainda maior. A promessa de restauração não ficou restrita ao Antigo Testamento. No livro do Apocalipse, João descreve uma visão que conecta novamente as tribos ao plano final de Deus. Ele viu 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Israel. Mas a lista apresentada traz um detalhe intrigante. A tribo de Dan não aparece, enquanto José é nomeado diretamente ao lado de Manassés. Efraim, por sua vez, está ausente como nome próprio. Essas variações alimentam debates até hoje. Alguns estudiosos afirmam que a ausência de Dan está ligada ao seu histórico de idolatria, enquanto a presença de José mostra uma restauração espiritual de sua linhagem. Mais do que uma questão genealógica, a visão revela que Deus preserva o que os homens perderam. Ao longo dos séculos, surgiram inúmeras teorias sobre o paradeiro das tribos perdidas. Algumas tradições as associam a povos na Pérsia, na Índia, na África ou até nas Américas. Mas além das hipóteses humanas, o que a Escritura enfatiza é que Deus não esqueceu o seu povo. O destino das tribos não é apenas passado histórico, é também parte do futuro profético que aponta para o tempo do fim. Das areias de Ur dos Caldeus até as visões de João na ilha de Patmos, a história das 12 tribos de Israel atravessa milênios como fio condutor da promessa divina. Elas nasceram em meio a disputas familiares, cresceram em escravidão, marcharam pelo deserto, conquistaram a terra prometida, reinaram unidas, dividiram-se em rebelião e, por fim, foram dispersas pelos impérios. Mas mesmo quando desapareceram dos registros humanos, permaneceram vivas no plano eterno de Deus. O que começou com um homem chamado Abraão, terminará com um povo redimido diante do trono do Messias. As tribos não são apenas lembranças de mapas antigos, mas símbolos de uma promessa que não pode falhar. Sua restauração será sinal de que o tempo se cumpre e que o Rei está às portas. A fidelidade de Deus garante que o nome de Israel jamais será apagado. Agora que você conhece o mistério das tribos de Israel, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal, porque o próximo capítulo pode mudar ainda mais a sua vida. Deus abençoe.